Olá, irmãos da PIBAB, da IBCO. Nós estamos aqui para mais um estudo sobre a carta de 1 João. Estamos dando continuidade ao capítulo 2. Hoje nós estudaremos 1 João no capítulo 2, versículos 27 até o 29. Antes da gente ler os versículos e falar sobre o tema principal, eu queria perguntar se você conhece alguém que já deixou a igreja ou abandonou a igreja. Provavelmente você já parou para pensar por que essas pessoas fizeram isso, tentando imaginar ou entender o porquê isso aconteceu. Queria deixar uma pergunta para nós. Que nos garante que não passaremos pela mesma situação? Então, nos versículos de hoje, João, ele nos fala de modo apropriado sobre o assunto. Então, vamos ler junto 1 João, capítulo 2, 27 até o 29. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira. E é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Bom, depois da leitura dos versículos, nós precisamos entender que João nos fala apropriadamente sobre isso e que nós precisamos permanecer firmes em Cristo. Então, lá no versículo 27, ele nos diz por que precisamos permanecer firmes. Primeiro ponto, porque possuímos a unção divina, o Espírito Santo. Lá no versículo 27 diz assim: vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade, e não mentira. E é tudo que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Então, aí João ele traz alguns pontos sobre a unção, sobre o Espírito Santo. Primeiro, a origem da unção. Essa origem é em Deus. João fala disso lá no seu evangelho, né, lá dos capítulos 14 ao 16, mostrando, né, sobre a vinda do Espírito Santo e de que isso foi uma promessa de Jesus. Né? Jesus prometeu que o Espírito estaria para sempre conosco, em nós. E ainda que o Espírito também nos ensina. Nós não devemos seguir a ensinamentos humanos incondicionalmente. Temos que tomar cuidado com os falsos mestres. Era disso que ele estava falando um pouco nos versículos anteriores e é por isso que ele vem com essa fala. Nós devemos sim seguir os nossos líderes, pensar no que eles estão falando, obedecer o que tem sido falado, aprender mais e mais uns com os outros irmãos, mas nós temos que ter condições. E, em primeiro lugar, é a vontade de Deus, é aquilo que Deus nos diz. A gente não deve ser cego em nossa obediência, mas nós temos que ter os nossos olhos bem abertos para a vontade de Deus, aquilo que Deus fala. Então nós temos que tomar muito cuidado, assim como o texto nos fala aqui, né? Que a gente realmente aprende pela unção, né? E de que nós não precisamos, como ele diz aqui, portanto, como nos ensinou a unção, permaneçam nele. Perdão, eu falei um ponto errado aqui. Vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, tá? Eu acredito que João não está falando porque nós sejamos arrogantes e pensamos que a gente sabe tudo. Não, pelo contrário. Mas que nós realmente sondemos quem é que está nos ensinando. E pensamos que a gente tem a capacidade, por quê? Por causa do Espírito Santo, por causa da unção que recebemos e que permanece em nós para sempre. Aqui ainda, o próprio Espírito nos ensina a permanecer em Cristo. E por isso que nós podemos realmente permanecer firmes, por causa do Espírito Santo. O segundo ponto no qual nós precisamos, na verdade, permanecer firmes em Cristo, é para que tenhamos confiança na sua vinda. O versículo 28 diz assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar estejamos confiantes e não nos afastemos dele. Não nos afastemos dele envergonhados, que é a última palavra. Então,
para que tenhamos na sua volta, né, na volta de Cristo, no encontro com o Pai, nós estejamos confiantes, puros, limpos. Quando eu li essa passagem, me veio uma imagem à cabeça, nessa ideia de que quando ele voltar estejamos confiantes. Eu imaginei aquela ideia de que de repente você é um filho, ou imagine aquele filho que está em casa e os pais deixaram lá cuidando das coisas, e de repente quando o pai chega, ele encontra tudo revirado, bagunçado, de uma forma muito ruim. Com certeza esse filho que sabe que o pai vai chegar, ele vai estar temeroso, porque ele sabe que o pai vai chegar e algo ruim vai acontecer com ele. Agora imagine se esse pai chega com um amigo e você se sente envergonhado por ver o seu pai e ver o amigo do seu pai vendo tudo aquilo que está estragado, arruinado. Então a imagem que me veio à cabeça foi essa. A gente precisa permanecer com a casa arrumada, esperando, confiando na volta de Cristo. E confiantes de quando ele chegar, a gente vai estar firme, permanecendo nele. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto aqui é o seguinte, porque nós somos nascidos de Deus, isso está lá no versículo 29. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, um filho irá inevitavelmente se parecer com um pai. Eu tenho esse privilégio físico, né, do Luigi se parecer bastante comigo. Não sei se vai ser um privilégio para ele ou se vai ser muito vantagem para ele, mas eu fico muito feliz disso e de ver. Claro que ele vai ter outras características, ele vai ter a personalidade dele, mas hoje fisicamente ele se parece muito comigo. Com certeza, né, assim como nós, como filhos, a gente herda muito dos nossos pais, a gente faz muita coisa idêntica ao que os nossos pais fizeram. E nós, como filhos de um Deus justo, precisamos permanecer na justiça. Precisamos ser justos, assim como Deus é. Então, se Deus é justo, o seu filho pratica a justiça, né? O pastor Marcos usa em uma outra referência, né? Mas ele usa aquela ideia, né, do filho do sapo é sapinho, né? Filho do leão, leãozinho, e assim vai. Então, um filho de um Deus justo, como nós devemos ser justos, né? Então, que a gente possa pensar nisso. Nós devemos continuar firmes, porque nós somos filhos de Deus. Então, concluindo aqui, irmãos, embora venham muitas tribulações, nós precisamos permanecer firmes. 3 pontos. Porque possuímos a unção divina, o Espírito Santo de Deus, para que tenhamos confiança na sua vinda. Porque nós somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus, temos esse privilégio e por isso precisamos permanecer. Então, o crente, ele realmente demonstrará que é crente pela permanência na justiça. Você tem permanecido na justiça? Que nós possamos pensar e confiar a cada dia mais na palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus nesses tempos que nós temos tido e sejamos praticantes também da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar vocês.